Oi pessoal, o curso Exatas está aqui com mais dicas de redação para o Enem 2016. Meu nome é Samara Souza e hoje nós vamos falar sobre as competências do Enem, tá? As 5 competências da redação, como que você vai ser avaliado, o que você tem que fazer em cada competência, o que é cobrado, né? Então vamos entender aqui primeiro que existem 5 competências e cada competência vai valer 200 pontos, ok? E um total, né, você vai tirar a nota 1000, é o que se espera. Pessoal, a competência 1, ela vai ser sobre o quê? Sobre domínio gramatical, porque ela pede assim, ó, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso vai significar? Vai significar que você tem que demonstrar o domínio gramatical, claro, né? E que também você evite repetir erros, tá? Então, antes de entregar o seu texto, revise, leia umas 2 vezes para corrigir, porque às vezes você tem uns erros bobos, né, que dá ali para eliminar. Então, procure revisar o seu texto antes de entregar, ok? Para garantir uma nota boa nessa competência. E vou falar para vocês agora uma coisa muito séria. Os erros mais graves nessa competência 1 são concordância e regência. Então, além da repetição de erros, principalmente com vírgula e acentuação, que são coisas que a gente usa muito no texto, concordância e regência são erros muito graves, tá? Então, tenha cuidado para não errar nessa parte, ok? Voltando aqui na televisão, a competência 2, ela vai te exigir mais coisas, tá? Ela vai te exigir 3 coisas. Então, vamos entender esses 3 tópicos, essas 3 exigências da banca. Vamos aqui para a mesa. Primeiro, ela pede assim, ó, compreender a proposta de redação. Então, assim, você tem que demonstrar total domínio do entendimento da proposta. E a proposta, gente, não é só aquela frasezinha, não é só aquele tema. A proposta também vai ser os textos motivadores, beleza? Além disso, ela vai pedir aqui, ó, então isso aqui foi a primeira exigência. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Pessoal, o que seria isso? Aplicar conceitos das várias áreas. Isso aqui, gente, é repertório sociocultural, tá? Então, o que é repertório sociocultural? Vamos entender agora. Sociocultural. Vou falar diretamente para você. É o seguinte, repertório sociocultural nem sempre é aquilo que você vê em livros, tá? Repertório sociocultural é sim colocar um fato histórico, colocar uma teoria de sociologia, uma teoria de filosofia, né, uma atualidade, de repente ali biologia, dependendo do tema, dá para colocar também, né? Temas de meio ambiente, você tende a colocar biologia, literatura, que é a melhor intertextualidade, é o melhor conhecimento que você pode colocar ali. Porque é muito difícil um corretor, né, formado em letras, não gostar de literatura. Então, você, além de agradar o seu leitor, vai ser original também, sabe por quê? Quase ninguém pensa em colocar literatura na redação. Então, às vezes, quando você coloca ali um livro, né, alguma característica de alguma escola literária, ou de repente o pensamento de algum autor, detalhe, literatura brasileira. Então, quando você coloca a literatura, o seu texto fica diferente dos outros, né? E claro que não é sempre que dá para colocar não, tá, gente? Não é sempre, mas sempre que você lembrar, né, de algum livro, de algum autor, né, você pode colocar ali no texto. Por exemplo, se eu tenho ali uma discussão sobre desigualdade social, não dá para colocar um cortiço ali, né, como exemplo, a literatura já ilustrou essa desigualdade, como por exemplo no livro Cortiço de Aloysio Azevedo. Então assim fica muito mais interessante o seu texto, ok? Vamos voltar agora para a mesa. Pessoal, além disso, a competência, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado,
A competência 2 vai te pedir também o seguinte, que você tem que fazer isso tudo dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que significa isso aqui, gente? Em prosa. Em prosa é em parágrafos, tá? Por que será que eles colocam isso aqui? Porque, assim, parece óbvio. Poxa, eu vou ter que escrever em prosa, né? Em parágrafos, eu sei. Mas por que eles têm que colocar isso aqui? Porque tem gente que escreve o texto em verso, tá? Tem gente que dá um de poeta lá na hora da redação. Então, para evitar isso, eles colocam isso em prosa. Essa prosa aqui não tem nada a ver com a prosa da literatura. Só vai significar que o texto é em parágrafos, ok? E esses limites estruturais do texto dissertativo argumentativo vai significar o quê? Que eu vou ter que apresentar, ó, dissertativo vai significar exposição, então vou ter que expor, tá? Expor o quê? Conhecimentos das várias áreas, né? O repertório. E argumentar. Então, vou ter que expor e argumentar. O que seria argumentar? Apresentar o quê? A tese, tá? Vou colocar aqui, apresentar tese, que é a opinião. Então, você vai apresentar uma opinião e você tem que saber fazer o quê? Justificar essa opinião, tá? Então, a tese com a justificativa. Porque de nada adianta eu ter uma opinião se eu não sei dizer por que eu tenho aquela opinião, ok? Percebam que a competência 3, ela vai ser bem parecida com a competência 2, tá? Ela vai pedir o seguinte, ó, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que isso vai significar, pessoal? Vamos aqui para a mesa para eu explicar melhor. A competência 3, ela vai pedir para você coerência, tá? Essa competência 3, ela é sobre coerência textual, ou seja, a lógica do seu texto, tá? O sentido do seu texto. E quando ele coloca aqui, ó, informações, fatos, opiniões e argumentos, isso aqui vai ser o quê? O repertório sociocultural sobre o qual eu já falei. E tudo isso em defesa de um ponto de vista, tá, pessoal? Não vai mudar de ideia no meio do texto não, hein? É só um ponto de vista. E eu vou deixar esse ponto de vista bem claro onde? Desde a introdução. Ah, professora, que eu quero fazer um mistério para o meu leitor, então eu vou apresentar meu ponto de vista só lá na conclusão. Não faça isso. Seu texto tem que ter intencionalidade argumentativa. Então, assim, desde a introdução, para o seu leitor saber aonde você quer chegar com aquilo. Tudo bem? Na competência 4, o que vai ser cobrado? Você vai ter que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que seriam esses mecanismos linguísticos? Vou falar diretamente para você. Mecanismos linguísticos, pessoal, são os recursos coesivos, tá? Então, a competência 4 ela vai ser sobre isso, sobre a coesão textual. E é o seguinte, que coesão é essa? São 3 tipos de coesão, a sequencial, a referencial e a recorrencial, tá? Então, você vai buscar usar conectivos para conectar os períodos e os parágrafos, vai procurar usar sinônimos, pronomes e, de repente, ali um elipse, né, para poder evitar a repetição vocabular. E, além disso, você vai ter que saber retomar os conteúdos na sua redação, né? Conectar as ideias, ok? Voltando aqui para a TV, vejam o seguinte, a competência 5, ela é a competência que o Brasil tira a nota menor, tá? É a intervenção, a proposta de intervenção. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer uma intervenção? Vamos aqui para a mesa. Pessoal, a competência 5, ela vai pedir, ó, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Pessoal, o maior erro aqui é que as pessoas desenvolvem, né, fazem um desenvolvimento sem problematizar, né? Como que eu vou colocar uma proposta de intervenção
se eu não problematizei, é meu problema, né, que vai guiar a minha intervenção para o meu texto ficar coerente, para o meu texto ficar com sentido, tá? Então, é sempre para o problema abordado, não se esqueça disso. Além disso, você vai ter que fazer isso tudo, respeitando os direitos humanos, tá? Se você desrespeitar os direitos humanos, você não vai tirar 0 só nessa competência, não. Você vai tirar 0 na redação e, né, não vai passar no Enem. Tchau, vaga, tá? Então, cuidado com os direitos humanos, para você não ferir. Tranquilo? Então tá, pessoal, essas foram as dicas sobre as competências, tá? Eu espero que vocês possam entender melhor, né? E saber fazer o que realmente o avaliador, né, a banca está te pedindo ali.